dia, meu povo. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Conforme você for entrando, você bota para mim a sua cidade, ok? Bota o seu estado e bote a sua saudação, ok? Isso é extremamente importante para o algoritmo poder nos dar agora acesso, né, a mais pessoas, né? Você compartilha aí, por favor, ok? Pega a setinha do bem, ó, manda pra galera, acorda todo mundo, acorda a galera, diz, ó, o velhinho já acordou, o velhinho já acordou. Eu acordei, era 4h30 da manhã, nós estamos em deslocamento, né, para nossa clínica no downtown, na Barra da Tijuca, né? Estou saindo aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, temperatura local 21 graus, ó, tá gostoso, 21 graus. Estou fazendo muito frio, parece que hoje a temperatura vai ficar estável, né? Vamos ver se ela vai ficar estável, né? E eu quero já aqui dar alguns anúncios enquanto o pessoal vai entrando, né? Ó, Linhares, conheço Linhares, hein? Divisa do Espírito Santo com a Bahia, muito show, olha só. Nosso pessoal de Goiânia também, ó, muito legal, muito show, gente. Muito bom o que Deus está fazendo, né? Nos permitindo nos encontrar aqui, né? Fico muito feliz, muito honrado, né? De manhã cedo você já está acordada, acordada aí comigo aqui para a gente bater esse papo, né? Hoje eu vou ter, gente, uma live meio-dia com o pastor William Leonardo, da Igreja Batista Betel, né? Lá em São João de Meriti, e nós vamos estar falando sobre a conferência do avivamento, né? Sobre o avivamento, ok? Pessoal nosso em Fortaleza, isso, Fortaleza, não, Fortaleza, mas está morando em Curitiba, olha que legal, muito show, ó, Portugal, um abraço aí nos meus amigos portugueses, meus irmãos portugueses, é isso aí, amo Portugal, nós estamos já construindo a agenda de 2023, né, para podermos estar aí. Angola, olha só, minha gente, muito show, chegamos, né, ao continente africano, Luanda, opa, muito show, né? Compartilha aí, querido, compartilha aí, vai compartilhando para a gente ganhar mais espaço aí em África, né? Tem muito para nós fazermos na África, na Europa, Estados Unidos, Oceania, né? Não sei se o pessoal da Austrália já chegou aí, mas nós já chegamos à Oceania, né? Começaria, ó, Bahia, muito legal, muito show, né? Você que for entrando, ó, bota aí, por favor, a tua cidade, o teu estado, né? E a sua saudação. Assim você vai liberando a live, né? E nós vamos, o algoritmo vai indicando, né? Né? Piracicaba, São Paulo, muito show, né? Então vamos lá, meio-dia eu vou estar então com o pastor William Leonardo falando sobre o avivamento, né? Que é o mover do Espírito Santo nesse tempo no Brasil e no mundo, para que haja agora a preparação da noiva, né? São os últimos instantes da noiva na terra, né? Então nós vamos estar falando sobre esse processo, ok? Né? Nós vamos também estar realizando amanhã, né, uma live com o meu mentorado Márcio Cardoso a respeito de vendas, né? Ele lançou um livro incrível, Não Nasci para Vender. Então, muito importante você estar ligadinho com a gente, vai ser às 19 horas amanhã, né? Nós estamos ampliando, né, os horários do atendimento nosso online, da terapia online, né, tanto individual quanto de casal, né, ok? Nós estamos com uma grande demanda, né, de pessoas em cativeiro, né, e a hora de tratar é agora, né? A hora de tratar é agora. A gente não pode postergar, procrastinar, né, esse processo, né? E o momento é now, né? É nós atuarmos agora, tá? E nós estamos nos apresentando agora, né? Até com o próprio conceito da Church Now, né? O conceito da Igreja do Agora. A Cíntia acabou de entrar, né? A Cíntia, ela está liderando essa implantação com a Cláudia Fará lá em São Luís, Maranhão, ok? Nós já temos também, né, uma frente no Paraná também,
ok? E estamos solidificando também aqui a do Rio de Janeiro e já dando os primeiros passos para Portugal, né? Para a implantação desse conceito em solo português, né? Em solo português. Então, o seu engajamento, né, é determinante, né? É determinante. Nós também estamos vivendo o lançamento do Olhos que Escutam, né? Do Alex Bill JR, né? Meu filho. O resultado está assim bem interessante mesmo, né? Nós já abrimos as agendas presenciais, tanto dele quanto minha, né? E as online, né? Estamos começando já a formatar as parcerias para não só o finalzinho desse trimestre agora, outubro, novembro, dezembro, mas principalmente para 2023, né? As agendas presenciais de 2023. O objetivo nosso é avançar no país e na Europa, né? E colocar o pé nos Estados Unidos, né? Colocar o pé em solo americano. Estamos orando, né? Pedindo a Deus aí a misericórdia dele para o Brasil, né? Nesse momento tão decisivo da nossa história, né? Então nós vamos hoje, né? Eu vou bater esse papo aqui na estrada com vocês sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, né? Seria muito interessante você chamar teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, né? De nós nos engajarmos nessa live. Eu não sei se eu vou conseguir deixar salva, né? Vamos ver como é que a plataforma vai se comportar, né? E se ela vai permitir que a gente salve a live. Mas na dúvida, o correto é você mandar arroba aí todo mundo, acorda o pessoal aí todo, ok? E chama eles para estarem com a gente nesse papo, né? Nesse papeando, que nós vamos estar falando sobre esse momento histórico e as questões ligadas à nossa saúde mental, né? A nossa saúde mental. Então eu vou estabelecer um paralelo, né, sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, né, e o conceito nosso de saúde mental e saúde emocional. Então eu quero que você mande agora, né, o aviãozinho, por favor, aí da direita, né? Você manda o aviãozinho pro pessoal, pega os 3 pontinhos, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, ok? E bota arroba todo mundo aí, né? Bota arroba João, arroba Maria, arroba Felipe, arroba Manuela, arroba Rafaela, né? Sai botando aí arroba todo mundo para nós termos o maior número de pessoas aqui com a gente, né? Nós estamos vivendo, né, um momento extremamente interessante no que tange ao Brasil e ao mundo, né? Você já observou que o mundo ele tende a uma polarização, esse é o termo, polarização, é isso aí, polarização. Então o mundo está ficando polarizado, ok? Então nós temos uma linha, né, extrema de um lado e uma linha extrema do outro, né? A questão toda é que esse posicionamento, né, não é de agora, né? Se nós analisarmos a história humana, nós vamos ver que isso de tempos em tempos, isso ocorre, ok? E que isso vai gerando, né, consequências, né? Todo o processo de polarização, ele vai gerar consequências, por conta agora das zonas de conflito, né? Nós temos a raça humana, né, movida por ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão. Existe aquela máxima de que eu me dano, né, mas você vai se danar comigo, ok? Então, infelizmente, né, nós temos muito desse pensamento, que é um pensamento retrógrado, né, e um pensamento que vai lançar-nos todos em cativeiro. E aí, quando eu falo em cativeiro, eu estou falando em cativeiro físico, né, mental, intelectual, emocional, sexual, social, financeiro e espiritual, né? A coisa é tão séria que nós temos hoje várias representações de família, né,
Eu faço parte da representação da família heterossexual, né? Mas nós temos família homossexual, bissexual, transexual, polissexual, né? Famílias assexuadas, ok? E na realidade o que a gente observa é que qualquer que seja o grupo familiar, né? Ou a representação familiar, ok? Ou o ambiente que o indivíduo está inserido, ele está em crise, né? Então, o homossexual está em crise, o bissexual está em crise, o transexual está em crise, o polissexual está em crise e o heterossexual está em crise. Então, na realidade, a sociedade está em crise, né? Independente do gênero, do status social, ok? Da raça, do credo, né? Né? Nós temos uma crise que ela cresce de uma maneira assim escalar, ela já é geométrica, né? Nós já estamos com uma pandemia psicossomática entre nós. Então nós temos aí, né, um número enorme de pessoas hoje, né, dependentes de medicação tarja preta, um monte de gente com sofrimento na alma, um monte de gente com problemas nos seus relacionamentos, né? Mesmo aqueles que optaram, né, pela homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, a polissexualidade ou a assexualidade, ok? Estão em crise, além dos heterossexuais, ok? Também. Então, na realidade, o ponto comum entre todos nós é crise, ok? A grande questão é quem provoca a crise, qual é o ganho da crise e aonde a crise nos leva. Quero chamar a sua atenção nesse dia justamente para isso, né? Nessa questão da crise nossa de cada dia, né? Nós temos hoje um sistema, né, mundial que ele tende, né, a criar agora uma grande linha de atrito e conflito entre as pessoas, porque você vem sendo despersonificado na condição humana e você tem se tornado apenas um consumidor agora daquilo que colocam diante de nós, né? E aí esse consumo, né, ele tende justamente a um processo, inclusive, de alienação. Então, nós temos hoje muitas pessoas já alienadas, sofrendo agora as consequências daquilo que elas não conhecem. Vamos dar nome para isso, né? Nós estamos hoje com o avanço da tecnologia 5G e a tecnologia 6G, que vão mudar para sempre o mundo que nós conhecemos. Então, o mundo que a gente conhece aí tem talvez no máximo 2 anos de vida, tá? E a partir daí nós já estamos esse ano no salto quântico, tá? Então 2023, 2024, 2025 tá? Vai ser marcado por grandes transformações, e nós vamos ver coisas incríveis, né? Incríveis a partir de 2025. 2030 não passa nem na nossa cabeça o que vai acontecer. Porém, nós já temos projeções, né, que já falam da nossa ida à Lua, já falam do início da colonização em Marte, ok? Já se fala em colocar 1 milhão de pessoas em Marte. Olha só o que nós já estamos trabalhando, né? 2045 já se fala num cérebro humano vivendo num corpo cibernético. Pesquisa russa, né? Estão avançando no programa de longevidade. Então, eles querem ter um sistema cibernético agora sendo conduzido por um cérebro humano, né? Colocar um cérebro humano dentro de um corpo, né, cibernético, né? Isso já está em curso também, Então a gente percebe que o ser humano, né, ele está tentando de alguma maneira não morrer. É muito interessante isso. Porém, as pesquisas mostram, né,
que nós temos 80% da população tendendo à depressão, 40% com transtornos mentais, fazendo inclusive síndrome de pânico, ok? E pelo menos 20%, né, pensando em sair do planeta. Olha que contrassenso, né? Nós estamos investindo bilhões de dólares na tentativa do rejuvenescimento humano. Nós estamos investindo bilhões de dólares, né, na tentativa de uma longevidade em um alcance até da eternidade em vida, né? Como é o caso do cérebro humano no corpo cibernético, que é a pesquisa russa, ok? Nós estamos vendo, né, o comportamento, inclusive, entre Rússia e Ucrânia, né, no que tange a guerra, a Europa, os Estados Unidos, né, e toda a atmosfera na América Central e América Latina, né? A gente já conhece a atmosfera do Oriente Médio, né, que é uma atmosfera tóxica, ácida, nociva, abusiva também, pronta para explodir a qualquer momento. E a humanidade está literalmente em crise, né? Os casamentos estão em crise, né? E aí, qualquer que seja o relacionamento, eu já falei sobre isso, o homossexual, o transexual, o polissexual, o bissexual, o assexuado, está todo mundo em crise, todo mundo em crise, né? E a gente tem que entender o porquê de tudo isso, né? Até porque o nosso país, essa crise, está nos levando, né, a um estágio de polarização extremamente perigosa, né? Perigosa, porque nós temos, né, uma turma puxando para um lado e uma outra turma puxando para outro lado. Nós temos valores, né, pró-vida e outros valores não vida, né? E isso cria uma polarização perigosíssima, perigosíssima. É a minha leitura do presente tempo, né? É um estado de juízo por falta de juízo, né? Porque de maneira efetiva, né, o que nós precisamos agora, né, é centrar as nossas ideias, ok? Para podermos fazer a reconstrução nacional nesse pós-pandemia, né? Ninguém é tonto, nós sabemos o que foi a pandemia da Covid-19, nós vimos o efeito do fique em casa, né? Você viu isso acontecendo, né? A coisa foi tão séria, o fique em casa, que isso nasce de uma narrativa, né, de São Paulo, né, através do governo Dória e do governo Witzel aqui do Rio de Janeiro. O governo Dória, né, vocês viram o que aconteceu com o PSDB, né? Ele foi exterminado em São Paulo, extermínio. Foi isso que a população de São Paulo fez com o PSDB. Ele foi exterminado, né? No Rio de Janeiro, né, nós vimos aqui um fenômeno, né? O vice do Witzel, que veio na contramão do pensamento do Fique em Casa, ele entra aí em primeiro turno com uma votação amplamente expressiva aqui no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa totalmente desconhecida dos cariocas, né? Desconhecido dos cariocas, porém, em 2 anos ele mostrou, né, para aquilo que veio. O resultado está aí. As urnas trouxeram esse resultado. Agora, nós temos, né, essa luta de 2 gigantes, né? 2 gigantes agora no cenário público, né? A figura do Jair Bolsonaro e a figura do Lula da Silva, né? Ok, nós temos que lembrar que o país, né, está numa situação limítrofe, uma grande bifurcação, e a sua tomada de decisão, a minha tomada de decisão, ela pode ampliar o estado de crise, que é o que está acontecendo, né, infelizmente, nos nossos irmãos Argentina, com uma inflação já à beira dos 80% de inflação, ok?
que já está acontecendo com a Colômbia, com a Bolívia, com o Chile, com a Nicarágua e com a Venezuela. Né? É isso aí, ponto alto, Venezuela. Quem teve a curiosidade viu a votação que aconteceu lá no Acre, né? O Jair teve 70% dos votos no Acre, porque é a porta de entrada dos venezuelanos. Né? Então, né, nós temos recebido milhares e milhares de venezuelanos, né, todos os meses, fugindo da Venezuela. Né? Nós vamos começar a receber os argentinos, os colombianos e os bolivianos. Eles estão se refugiando em solo brasileiro, gente. Solo brasileiro, tamanho caos daquilo que está acontecendo nas suas nações. Por hora, né, até o dia 30, nós ainda estamos numa estabilidade, né, ok? E você precisa, né, como eu, se enganjar na transformação que nós queremos de fato para essa nação. Né? Nós precisamos ser uma voz ecoando em cima daqueles que não votaram. Nós precisamos ser uma voz, né, em cima daqueles que votaram com mágoa. Né? Veja, eu não sei se você perdeu alguém na Covid-19. Eu perdi um sogro, eu perdi uma tia-avó, e eu perdi uma prima grávida de 7 meses. O bebê sobreviveu, mas a prima não, por conta da questão da Covid. Nós temos que lembrar que a questão da Covid, né, ela surpreendeu o planeta, ela surpreendeu o Brasil, né, e que o processo das vacinas chegaram ao país, né, inclusive em tempo recorde em relação a vários países do mundo. Né? Então, nós tivemos aí o advento da vacina chegando em solo brasileiro, porém, você viu a necessidade de doses de 3 em 3 meses. Então, na realidade, nós vimos que a eficácia até aqui interrogação, né? Porque houve uma demanda, né, quase que mensal de você ter que ir lá e fazer injetar para tentar conter a onda, né, avassaladora que foi o primeiro impacto, o segundo impacto da Covid-19. Então, nós passamos por tudo isso. Okay? Nós temos, né, o nosso país sobrevivendo à pior crise da história humana. Okay? Eu sou um estudioso, né, e eu não vi na humanidade, nem no período lá da peste negra, nem no período da gripe espanhola, algo com a dimensão do que foi o ano de 2020 e o ano de 2021. Né? Então, nós tivemos aí algo surreal acontecendo, né, no planeta. Okay? Esse problema não está resolvido, nós sabemos disso, né? Momentaneamente nós vencemos esse primeiro round de luta do século, porque é um século marcado por pandemias. Nós somos agora uma aldeia global, né? E o que está acontecendo no lugar A vai acontecer no lugar B, numa fração aí de no máximo 48 horas. No máximo 48 horas. Ok? Então, alguma coisa que se manifesta, né, em qualquer parte do globo, em 48 horas, isso vai estar circulando no planeta. E você e eu precisamos aprender a viver na aldeia global, que é uma aldeia que está em crise. Né? A nossa aldeia está em crise. Os índios brasileiros têm uma máxima muito interessante. Eles dizem que quando o indivíduo está doente, toda a tribo está doente, ok? E eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmativa, que não é uma narrativa, porque na realidade você tem a propagação agora desse estado de doença, ok? De um indivíduo para o outro. Né? Então observe que esse momento que a gente está vivendo, né, muitas pessoas estão agoniadas
Inclusive, se você está agoniado com o que está acontecendo com o Brasil nesse pré-30 de outubro, bota aí, ó, doutor Alex, estou agoniado, pastor Alex, estou agoniado, ok, estou agoniado. Então bota aí, se você está agoniado, porque eu tenho recebido pessoas depois de domingo muito agoniadas, algumas inclusive com indicadores, né, de pré-infarto. Pessoas que estão com muita dificuldade de digerir tudo isso que está acontecendo em solo brasileiro, né? O pessoal foi surpreendido tanto do lado A quanto do lado B. A verdade é essa. Então todo mundo que está muito enganjado com essas frentes de batalha, né, estão apresentando agora, né, o que a gente vai chamar de piripaque, né, piripaque. Então, o corpo não está aguentando agora o gerenciamento do bendito pensamento, do sentimento e as atitudes, ok, que estão em curso. Você precisa fazer uma análise, né? Por isso eu iniciei falando que a gente vai falar do processo histórico, né? Para a gente poder entender, né? Eu estudo história há pelo menos conscientemente há cerca de mais de meio século. Há mais de meio século eu estudo história, eu sou apaixonado por história. História provavelmente em algum momento poderá vir a ser, inclusive, né, uma formação minha na condição de ancião para o futuro, é história e filosofia, né? A gente está vendo agora que eu estou chegando na condição de ancião, o que a gente gostaria, né, de aprofundar, né? Mais rápido são essas duas, vêm na minha cabeça, né? A questão da história e a questão da filosofia, né? Então, se nós pegarmos a história, nós vamos ver o meu amigo Karl Marx, né, na França, burguês, idealizando, né, através do Capital, um sistema ideal de funcionamento que não funcionou na Rússia, que não funcionou na China, que não funcionou em Portugal, que não funcionou na Espanha, que não está funcionando na Venezuela, que não funcionou na Coreia do Norte, que não funcionou no Irã, que não funcionou, né, agora no Chile, na Colômbia, na Bolívia e na Nicarágua. Então, na realidade, né, a utopia do Capital, né, não sei se você já leu, né, sobre os meios de produção, ok? Né, ele não funcionou, a ponto que nós tivemos a abertura, né, econômica da Rússia, nós tivemos a abertura econômica, né, da China, nós tivemos, né, as mudanças no sistema trabalhista inglês, nós vimos a reformulação que a França vem passando, ok? Eu creio que uma das grandes dificuldades nossa, do brasileiro, é não conhecer história e não conhecer filosofia, né? São duas disciplinas que nós deveríamos olhar com muito carinho, né? Porque eu não tenho como entender quem eu sou sem levar em consideração o momento histórico, né? O momento histórico que eu vivo, ok? Então eu sou um ser que ocupa um espaço-tempo dentro de um momento histórico, né? Então eu estou ocupando um espaço, estou vivendo uma fração de tempo no momento histórico, né? Então esse momento histórico é um momento de caoticidade e é um momento de crise, onde todo mundo está com a cabeça cheia, todo mundo está muito irritado, está todo mundo muito chateado e todo mundo se propõe a chutar o balde, né? Esse resultado é patológico. Então, nós temos uma patologia a nível social, coletiva, ok? O diagnóstico, né, é de histeria coletiva, ok? O que é muito complicado, por causa da questão dos ânimos exaltados. Aí vamos ver, na Rússia, isso levou, né, a milhões de pessoas morrerem
e perderem agora, né, a sua, literalmente, liberdade. Tal fenômeno aconteceu no Chile, tal fenômeno está acontecendo na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, tal fenômeno aconteceu na China, né? Aquela marcha de Mao Tse-tung, né? Ok? Então nós estamos ocupando, né, um espaço temporal, né, histórico, humano, né, a partir do século XX, de muitas crises, de muitos conflitos em cima do sistema dominante, né? E dentro daqueles que estariam dominados. Então, a gente percebe, até por conta, né, do pensamento francês revolucionário dos direitos humanos, ok? Toda uma mudança, né? Toda uma mudança de mentalidade, né? Mentalidade, ok? Você vê, ó, entrou o pessoal nosso aí dos Estados Unidos, sejam bem-vindos, né? Você vê, era impensável a gente, né, conceber a inflação que o pessoal está enfrentando nos Estados Unidos. Era impensável. Impensável o que está acontecendo em solo americano, né? Impensável nós termos o combustível no Brasil custando aí próximo de R$5 a gasolina, e na Europa ele está custando o dobro. Olha só, o dobro, gente, o dobro, né? Impensável nós termos comida à mesa e vários países europeus já estão desabastecidos. Eles vão entrar no inverno, né? O inverno vai entrar com força lá e nós já temos problemas de abastecimento, ok? Nós estamos no prenúncio de um conflito de magnitude global, né? Global, ok? Que passa diretamente pelo velho continente. Ó. Primeira Guerra Mundial foi lá, Segunda Guerra Mundial foi lá, e tudo indica que a Terceira Guerra Mundial também vai estar ligada, né, àquela área da Europa, ok? O velho continente, que é um continente historicamente em conflito, forças conflitivas lá. Porém, nós agora temos um fenômeno, né, acontecendo dentro das Américas, né, tanto a América do Sul, a América Central e indícios na América do Norte também. Então, a gente percebe, né, que estamos... A Suíça já está assim, né? A Franciele está dizendo que lá eles já estão com o problema do desabastecimento. Ok. Obrigado aí, querido. Obrigado aí por você testificar, né? É muito importante isso, né, gente? Eu tomo muito cuidado, eu tenho muito temor e tremor ao Deus e muito respeito a vocês, né? Vivi muito até aqui, né? Deus foi bom demais, né? São 6 décadas, né? Então, a gente aprendeu a respeitar as pessoas, né? Mesmo aquelas que pensam diferentes de nós, né? Eu aprendi a respeitar, né? Aprendi a respeitar a diferença, até porque a unanimidade normalmente ela é burra, né? Já dizia o filósofo, né? Então nós precisamos ter o debate de ideias, nós temos que ter o debate de ideias, e isso é muito importante, muito importante. A questão é que nós temos que olhar juntos agora os pontos de convergência e os pontos de divergência, ok? E nós temos que, nesse olhar, olhando, entender o que nós estamos enfrentando. Então, o que estamos enfrentando é um mundo em colapso. O que estamos enfrentando é uma sociedade em caos. O que estamos enfrentando, né, é uma tendência, né, à barbárie institucional. É isso que nós estamos enfrentando, ok? Você é determinante nesse enfrentamento, porque existem pessoas que não votaram, e você conhece, eu pelo menos conheço 3, que eu preciso convencê-los a ir votar, ok? Nós temos pessoas que votaram, né, com sentimento de ódio no coração, incitados pela mídia, e de novo, né, eu vou relatar que as perdas que aconteceram via Covid, se você olhar, o Brasil foi aquele que menos impacto sofreu entre as nações na densidade demográfica que nós temos, ok? Se você olhar, né, o país que teve maior impacto foi a Itália.
A Itália, ela sofreu um impacto absurdo. Eu não sei se você assistiu, né, ao discurso de posse da presidenta italiana, que foi eleita lá. A mídia brasileira não deu chamada, né, sobre o discurso dela, né? O discurso dela, temos alguém da Itália aí, ó, vai passar por um. Aqui, você vê, né? O discurso da presidenta foi justamente no sentido do resgate justamente dos valores, ok, humanos, familiares, contra o sistema econômico global, né, que está justamente destruindo todos esses valores, né? E a Itália sentiu bastante o impacto com a perda dos seus idosos, né? Nós tivemos um grande impacto, né, em cima disso aí, né? Passou rápido aí, mas eu vi que alguém fez um comentário, né, sobre a questão de uma ação marginal, né? Marginal, que hoje é a nossa tônica, né, nessa análise histórica, né? Eu vou chegar justamente aí, né, no quanto a nossa sociedade, por conta de ressentimento, de rancor, de mágoa, né, e falta de compreensão, né, ela tende ao ato marginal, né, a fazer a associação ao crime, né? Ok? É grave, situação muito grave, porque nós estamos vivendo dias, né, onde podemos, no futuro breve, né, estarmos diante, literalmente, de uma convulsão social, né? Uma convulsão social, já que, se for permitido que as pessoas possam roubar, como foi falado, né, infelizmente, né, pelo candidato à esquerda, né, dizendo que não há problema de que alguém roube o que quer que seja, se a motivação for tomar uma cerveja com os amigos, né? Isso é grave, né, gente? Muito grave. Você imagina quantas vidas elas foram ceifadas por causa de um copo de cerveja, né? Vira e mexe, nós temos acesso aí desses assaltos relâmpagos e a desgraça que isso provoca em várias famílias, né? Seria até interessante um levantamento da quantidade de pessoas que tiveram seus lares destruídos por causa desse inocente copo de cerveja tomado com o dinheiro que foi amealhado pelo roubo, né? Pelo processo do roubo, né? Então, nós temos que entender que a nação brasileira, né, e aí eu vou falar da história de novo, nós somos oriundos de degredados, ladrões e prostitutas. Só você olhar a história, como começa a nossa colonização, né? Portugal vai lá e literalmente pega todo mundo que estava dentro das suas prisões, né, e exporta os prisioneiros para o Brasil, né? Então eles vieram cumprir pena colonizando o Brasil. Olha só, hein? Então isso aqui iniciou com um ato de cumprir pena. Então quem veio para cá veio para cumprir pena. Se nós olharmos, né, o cenário mundial, nós vamos ver a escassez que já é pré-existente em vários continentes, ok? Em vários países, e que nós estaríamos num momento muito interessante, onde o Brasil ele já alimenta cerca de 1/4, tendendo a 1/3 da população global, né, no que tange aos alimentos. Então, nós hoje literalmente estamos virando o celeiro do mundo. Por isso, uma disputa tão acirrada nesse sentido, né, para a dominação do meio de produção, que é a alimentação, né, que é a água que nós temos, né? Nós temos várias riquezas, mas nada maior do que a nossa capacidade de alimentar pessoas e de matar a sede delas, né? Então nós estamos no melhor lugar do mundo, pode ter certeza disso, nesse momento. E eu particularmente creio, né,
que Deus terá misericórdia dessa nação, porque nós fazemos parte, né, de uma linha que está se humilhando diante do Deus vivo, né, e acreditando no impossível, porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé, né, por fé. Quem me conhece já há algum tempo, me acompanha, sabe que eu sou movido por fé. Eu não sou movido por aquilo que eu vejo, né? Eu sou movido por aquilo que eu acredito. E o ato de fé, né, é o ato baseado na impossibilidade, né? Foi a impossibilidade que me colocou, né, na condição de quem ficou sem andar durante um ano. Né? Um ano eu fiquei em cima de uma cama, 9 meses. Né? 2 meses andando de cadeira de roda e 1 mês de muleta. Disseram que eu ficaria aleijado, estou de pé. Depois foi meu pé direito, quebrei em 10 lugares, botei 9 parafusos e 2 hastes. Disseram que eu ia ficar aleijado, eu estou de pé. Não é isso? Então, na realidade, a minha esposa, né, em 2018, foi 2018? Não, 2017, ela quase foi recolhida, né? Passou 4 dias numa UTI sem diagnóstico, saiu da UTI sem diagnóstico, ela está viva, né? Então nós estamos sempre contrariando, ok, os diagnósticos, porque nós somos movidos por fé, O Alex Bill JR, não sei se você já está seguindo meu filho nas mídias, né? Ele está virando um fenômeno aqui na América Latina, porque nós somos movidos por fé. O livro dele, Olhos que Escutam, já é um best-seller, porque nós somos movidos por fé. Então eu quero garantir isso para você, né? Que por fé nós vamos viver o extraordinário e vamos viver o sobrenatural nessa nação brasileira. Eu creio piamente nisso, né? E Deus, por amor a alguns, né, vai fazer algo incrível, né? Eu tenho certeza disso, porque na realidade, né, o olho de Deus, né, o olhar de Deus está sobre essa nação, e Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então eu faço parte, e eu sou um dos tais, né? Aqueles que estão em adoração contínua, né? Deus fazendo, Ele é Deus, e Deus não fazendo, Ele é Deus, né? Nós vamos nos sujeitar a Deus e resistir o mal. A Bíblia me garante que o diabo vai fugir, né? E eu creio nisso. Eu creio nesse ato de nós nos humilharmos diante, né, da mão poderosa de Deus, suplicando por misericórdia, né? Eu tenho falado isso com algumas pessoas que têm capacidade de influenciar pessoas. Eu sou o menor da minha casa, né? Eu sou recém-chegado a essa condição de influenciador, né, de produtor de conteúdo digital. Toda a minha vida ela foi dedicada, né, ao presencial. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas treinadas no presencial, né? Eu tenho milhares de pessoas atendidas em clínica, milhares de pessoas que foram treinadas por nós, tanto nas Forças Armadas, quanto também, né, no meio civil, ok? E recém-chegado ao digital. Nós chegamos aqui ao digital, né, vai fazer um ano, né, agora, né? Acho que é esse mês que faz um ano que de fato a gente começou uma caminhada digital. Se não me falha a memória, foi isso, setembro, outubro do ano passado que nós entramos aqui, né? E no Setembro Amarelo é que nós conseguimos agora, esse último setembro, nós conseguimos chegar ao estágio que chegamos, né, com tendência de crescer a partir do que tem sido a misericórdia de Deus nas nossas vidas e o carinho de vocês, quando você vai lá, né, e compartilha o nosso conteúdo com seus amigos, com seus familiares, quando você se enganja, ok? Tudo isso faz uma diferença absurda. Eu me sinto muito feliz e honrado por ter a sua confiança, né? Tem vídeos nossos aqui que ultrapassaram já a casa dos 4 milhões de visualização, né?
Então, eu vejo nisso a misericórdia de Deus, né? Tem vídeos já passando 2 milhões também de visualização, tá certo, né? Nós estamos com muitos vídeos já acima das 10 mil visualizações, porque são conteúdos pertinentes, né? Quem vê consome e se sente compelido ao engajamento, ou seja, compartilhar aquilo que nós estamos trazendo aqui, porque eu não trabalho com fake, né? A gente só trabalha com fato, né? Eu sou um cientista, né, consciente. Há 4 décadas a gente trabalha com a ciência humana, há 4 décadas, né, eu me dedico a cuidar do ser humano, a preparar o ser humano, né, a trabalhar essa questão humana, ok? Então, são 4 décadas, então não é bravata não, e a gente não perde tempo não, e a minha formação é haitiana, né, de base bioenergética proprioceptiva, além de eu ser um posturologista. Então, na realidade, a gente, né, olha o ser humano, né, não só pelo que ele diz, mas principalmente pelo que o corpo dele diz, ok? E é muito importante que você aprenda a ouvir a voz do seu corpo, né? O que ele está gritando, né? O que ele está gritando, né? No momento atual, nós sabemos que o nível, né, de tensão nos lares é crescente. Eu recebi essa semana muitos lares em conflito, né? Eu tenho pelo menos 2 lares que o marido simplesmente meteu a mochila e foi embora, né? Ele foi embora porque não aguentou, segundo eles, a pressão, e aí pediu para ir embora, né? Que não é a melhor solução e que não resolve a questão, né? É simplesmente fuga, né? Eu tenho uma máxima que aquilo que você não resolve simplesmente não está resolvido, né? Eu trocar de companheiro ou companheira, trocar de cidade, trocar de estado, trocar de país, não resolve o problema, porque de fato o problema está em mim. O problema está em mim. Então eu preciso exercer, né, essa coisa do olhar de dentro para dentro. Por isso, olhos que escutam, do Alex Bill JR, né? Olhar para dentro, né? Você tem que olhar para dentro de você e fazer uma varredura, né? Como é que você está nesse momento histórico, né? Se nós olharmos, né, o que aconteceu com a Europa no início do século passado, né, eles entraram em quê? Em guerra. Uma vez? Não. Entraram 2 vezes, ok? Tiveram que passar por uma pandemia complicadérrima, que foi a gripe espanhola, né? Vamos olhar o início desse século, né? Eles foram o local que mais sofreu, ok? Com o advento da Covid-19, né? Foi a Europa, né? Se você somar a quantidade de pessoas que morreram e que estão sequeladas em continente europeu, é assustador. Assustador. Se você pegar a densidade demográfica deles, ok? E somar as perdas foram gigantes, gigantes. E como se não bastasse, a porta deles, uma guerra global. Então, nós temos uma guerra global, de novo, às portas da Europa, né? A qualquer momento, a Europa ela pode cair nessa armadilha de nós tentarmos resolver as coisas, né, no punho, como está em curso lá entre a Rússia e a Ucrânia. Então, observe, né, a tensão global, né, o aquecimento dessa panela, né, tudo isso aquecendo, ok? E agora você tem que trazer isso para dentro do Brasil, né, dentro da nossa realidade, porque no dia 30 de outubro, né, a nossa panela pode literalmente ferver, e você precisa se engajar para nós mudarmos, né, essa tendência dessa bendita panela ferver, porque não tem válvulazinha na panela de pressão chamada Brasil. Olha, quem está dizendo isso é um estudioso do assunto, tá bom? Eu não reconheço nenhuma válvula de segurança. Quem entende um pouco de panela de pressão, se não tiver a bendita da válvulazinha,
a panela explode, né? Ela vai explodir, causando dano para todo mundo que está ao redor. Então, eu creio que esse não é o seu interesse, esse não é o meu interesse, né, Andréia? Né? Panela de pressão, Andréia entende um monte, ó. Andréia, né, é uma gourmet, ok? Uma confeiteira de mão cheia. Dá uma olhadinha lá. Quem não está seguindo a Andréia, vai lá olhar, né? Miss Doce. A linha low carb eu super indico, gente. Ó, incrível, hein? Incrível, hein? Saudade dos docinhos, hein, André? Das tortas, saudade. A gente tem que marcar para eu comer um docinho aí. Vou comer um docinho aí. Te bater uns papos, atualizar as conversas. Mas, gente, então, na realidade, nós temos que entender que esse estado de crise, né, não é de agora. A humanidade está em crise desde o Éden, a humanidade está em crise desde Noé, a humanidade está em crise desde o período da crucificação do Salvador, ok? Observe que o sistema político, né, optou, né, por crucificar o Filho de Deus. Você lembra disso, né? E esse mesmo sistema, ele soltou Barrabás. Quer dizer, então, na realidade, houve toda uma manipulação do povo para soltar Barrabás, né, e crucificar o Filho de Deus, que só tinha feito o bem. Olha que Jesus só fez o bem. Curou, libertou, né? Ele só fez aquilo que era bom e foi levado ao martírio pelo sistema vigente. Porque o povo, né, se permitiu agora ser conduzido nessa direção. Então, temos que lembrar que o povo, ele funciona muito, né, dentro do efeito, daquilo que se causa, daquilo que se posiciona, daquilo que se joga, né? E foi isso que foi feito, né? Se você lembrar, 3 dias antes, Jesus entra, né, como rei, e 3 dias depois ele está sendo crucificado, né, lá em Jerusalém, né? A mesma Jerusalém que matou os profetas, ela matou o Filho de Deus. Foi isso que aconteceu ali. Então, o Filho de Deus, né, ele é sacrificado justamente ali. Então, nós estamos agora, né, vivendo um momento aonde você e eu vamos ter que nos posicionar diante desse momento de crise, né? Eu creio que é a maior que o país já viveu em todos os tempos, né? Eu não lembro de um período de uma crise tão profunda, aonde as famílias estão tão divididas. A tua família está dividida? Bota aí para mim. Se está dividida, você bota um S. Se não está dividida, você coloca um N. Eu tenho recebido, né, muita gente de domingo para cá falando que as suas famílias estão divididas, né? Pessoas que já saíram do grupo de família, pessoas que pararam já de se falar, ok? E nós temos que entender, né, que é um momento espiritual, né? Espiritual. André, se você puder, escreve aí, ó, para mim, por favor, para a gente fixar o Salmo 13, o Salmo 25, o Salmo 27, o Salmo 31, o Salmo 86, o Salmo 88, o Salmo 91, o Salmo 20 e o Salmo 18. Vou repetir: Salmo 13, o 25, o 27, o 31, o 86, o 88, o 91, o Salmo 20 e o Salmo 18. Repetindo: 13, 25, 27, 31, 86, 88, né? 88, o 91, o 20 e o 18. Então alguém escreva aí para mim, ó: 13, o 25, o 27, o 31, ok? O Salmo 86, o Salmo 88, o Salmo 91,
o Salmo 18. Ó, a Cíntia botou aqui para mim. Legal, Cíntia fará fixar. Obrigado aí, Cíntia. Show de bola aí, ó. Beleza, o pessoal conseguiu, já tá aí, ó, fixado. Obrigado aí, André. Ok? Então, o que acontece, né? Esses salmos, gente, eles mudam toda a atmosfera espiritual do ambiente. Então, eu quero sugerir que você monte um relógio de salmos, né? Identifique mais 23 pessoas e durante 1 hora vocês vão ler esses salmos, ok? Vocês vão ler esses salmos durante 1 hora. 1 hora. Nós vamos começar o nosso relógio de salmos também, ok? E eu já estou chamando você para fazer parte do meu relógio. Então, você vai escolher a hora do dia, né? Se vai ser meia-noite, se vai ser 1 hora, se vai ser às 7 da manhã, às 9 horas. Não importa o horário que você vai definir, mas você vai definir um horário e nesse horário você vai estar todos os dias, até o dia 30 de outubro, lendo esses salmos, ok? Para mudar a atmosfera espiritual da nossa nação, do Brasil. Você que é fora do Brasil, você pode fazer também para a mudança dessa atmosfera local, inclusive em relação à sua família, né? Muda tudo, esses salmos mudam tudo, né? São salmos de guerra, são salmos de posicionamento diante de uma atmosfera tóxica, ácida, nociva e abusiva. Então, você estabeleça, né? Você estabeleça o relógio de salmos, ok? Nós vamos ter algumas lives que eu vou estar realizando, né, sobre essa temática ainda, para nós podermos virar o game, né? O objetivo é virar o game, é darmos uma resposta agora no mundo espiritual ao que nós estamos enfrentando aqui, né? Para podermos lidar com toda essa toxicidade e criar um ambiente de pacificação, né, interna nossa e do nosso entorno, né? Ok? Então, implante o relógio de salmos, né? Passe para os seus amigos, peça que eles também montem grupos, né, com mais 23 pessoas, ok? E vamos criar uma onda agora, ok? De pessoas agora todas invocando ao Senhor. Por quê? Reclamar não vai mudar nada. Murmurar menos ainda, né? Atritar com quem quer que seja, esquece. Nós só vamos abrir feridas que já estão ali, né, machucando todo mundo. Então, nós temos que responder através do mundo espiritual. Lembre-se de Gideão, né? Ele precisou de quantos para poder vencer aquela batalha? Você lembra, né? Nós tivemos 300 apenas. E Josafá, né? Josafá não precisou de ninguém para vencer a batalha. De ninguém, tá? Então eu creio nesse Deus que não usa ninguém, né? E que pode usar poucos, ok? Você é um dos tais, né, Marcelo? Bota aí a galera aí, Marcelo, em Portugal, ativa a galera aí, o relógio de salmos, né? Fala com Débora, né? Pessoal de Suíça que entrou aí, pessoal dos Estados Unidos, vamos propagar agora a necessidade, né, desse relógio de salmos, ok? Você vai ver que o salmista, ele está sempre passando por situações de conflito, de atrito. A alma dele está doendo, como a nossa, né? Como a nossa dói nesse momento, né? Quando eu olho, né, para os meus filhos, quando eu olho para a minha neta, ok? Então nós queremos uma resposta do céu na terra. Nós queremos uma resposta do céu na terra. A Bíblia me diz que o que eu ligar na terra vai ser ligado no céu e o que eu desligar na terra vai ser desligado no céu, né? Eu creio nisso, e eu vivo porque creio, né? Nós temos Davi se apresentando ao campo de batalha, e você aqui e eu somos Davi,
nos apresentando ao campo de batalha, aonde existe um gigante afrontando o povo de Deus. Existe um filisteu, né, gigante, afrontando o povo de Deus. Você vai ver no livro de Salmos, né, o salmista dizendo que dizem: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Então, é um momento de afronta. Ok. Deus não é Deus de frouxo. Deus não é Deus de frouxo, ok? Também, Deus não é Deus de perturbado, de gente perturbada. Então, o que nós temos é que silenciar toda a perturbação e nos posicionar agora, né? Aí nos posicionar. Pastora Carla, bom dia. Carla Giovana entrou aí, nem vi. Bom dia. Saí de casa, deixei a pastora Carla dormindo. Levantei cedo, 4h30 eu já estava de pé, gente. Já estava de pé, 4h30. Chegamos aqui no downtown, graças a Deus o trânsito fluiu bem. Chegamos com bastante antecedência, graças a Deus, né? Para cumprirmos essa jornada de atendimentos, tanto presencial quanto online, né? Graças a Deus. Chegamos em segurança. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom, né? Mas vamos lá então. Então, quando Davi se apresenta ao campo de batalha, homens totalmente preparados para a guerra, hoje, é para começar hoje, Elise Saraiva, é hoje, comece hoje. Ok? O relógio de Salmos é para começar hoje, é para propagar isso para todo mundo. Bom dia, dona Giovana, tenente Giovana, bom dia. Então, é para começar hoje. Então, hoje você vai passar essa sequência de salmos, ok? Para todo mundo que você conhece, você vai dizer: olha, você está sendo convocado para o relógio de salmos. Aí você vai passar essa sequência, dá uma hora a leitura desses salmos em voz alta, e aí durante uma hora todos vão fazer isso, ok? Todo mundo vai fazer isso. Aí você manda para o pessoal do norte, pessoal do nordeste, pessoal do centro-oeste, do sudeste, pessoal do sul, ok? Nós precisamos de um número gigantesco de pessoas fazendo a leitura desses salmos, ok? Isso é um relógio de salmos. E agora você vai chegar e vai implantar isso. Isso vai mudar a atmosfera da tua casa, isso vai te encher de esperança em Deus, e você vai entender por que Davi, ele simplesmente abre mão agora do que era o armamento proposto pelos homens de Saul e por Saul, e ele vai agora e se apresenta para resolver a questão, ok? Ele se apresenta. E esse é o nosso papel nesse momento. Nós estamos nos apresentando para resolver a questão no mundo espiritual, nas camadas celestiais, porque é lá que está sendo travada a grande luta pelo Brasil, a grande luta que está sendo trabalhada agora em favor e contra as nossas vidas. Você tem que lembrar que Daniel orou, Deus respondeu no primeiro momento, e o mensageiro levou 21 dias. Lembra disso? Gabriel levou 21 dias, porque havia um príncipe resistindo a Gabriel nas camadas celestiais. E é o que eu creio que nós estamos atravessando nesse tempo, né? Houve muita oferta, houve muito sacrifício, e agora é a hora do povo de Deus se levantar, ok? Então diga para a galera, né? Pastor Alex, doutor Alex, mandou que a gente montasse agora o relógio de salmos. Nós vamos estabelecer atos proféticos. Nós vamos profetizar sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, através de um ato de humilhação, de confissão de pecados coletivo.
Então, eu vou estar fazendo vários atos de humilhação aqui, de confissão de pecado individual e coletivo. Nós pecamos e nossos ancestrais pecaram, maltrataram os índios, maltrataram os africanos, né? Roubaram, estupraram. Tudo isso nós estamos pedindo perdão agora ao Deus do céu, por toda atrocidade, por todo o sangue, por tudo aquilo, né, que vem sendo agora praticado desde o primeiro homem que pisou nessa terra chamada Brasil, né? Então, no nome de Jesus, nós estamos propondo, né, a remissão do pecado, ok? Do pecado, ok? Em cima disso, né? O horário vai ser às 21 horas, Nona. Sempre, Bona, às 21 horas. Então, né, nós vamos estar nos posicionando, ok? Nos posicionando às 21 horas com esse objetivo. Hoje, inclusive, né? Hoje, inclusive, nós vamos estar fazendo, né, já o primeiro ato profético de humilhação. Atos proféticos de humilhação. E você é determinante nisso. Você precisa se engajar, você precisa identificar as pessoas que não votaram. Você tem que, com muito amor, conversar com aquelas que votaram por ódio, né, que votaram pela emoção, né, de chutar o balde. E nós temos que levar amor a essa nação tão ferida, a essa nação tão sofrida, que não precisa, né, de um derramar de sangue inocente. É isso? Porque nós estamos caminhando, né, para uma zona de conflito máximo, né, de conflito máximo, e você é determinante nisso, gente. Se você se calar, o problema vai bater a sua porta, né? Ficar calado não vai resolver o nosso problema, ok? Então nós precisamos falar, mas falar para quem pode nos ouvir, Deus. Quem pode nos ouvir é Deus. Quem pode resolver é Deus. Não há solução que passe por homem. Toda a solução nossa emana do trono de Deus. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, isso é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele o fará. Então, você pode ter certeza que se você se humilhar, se você implantar esse relógio de salmos que está aí, que é a Cíntia, né, que é uma das líderes da Church Now, lá em São Luís, Maranhão, colocou aí, ó, Salmo 13, o 25, o 27, o 31, o 86, o 88, 91, 20 e 18, você vai mexer na atmosfera espiritual da sua casa e a atmosfera espiritual da sua cidade, do seu estado e da nossa nação. Você pode ter certeza disso. Doutor Alex, pastor Alex, você tem certeza? Vamos olhar a Bíblia, né? Quando você teve a ação de Caim, e Caim mata Abel, a humanidade mergulha num período de escuridão. E nasce agora Sete, e com Sete, de novo, o homem começa a buscar a Deus. Olha só, Sete é o filho da promessa. Mais à frente, Deus, né, escolhe Noé, ok? E Noé é o cara agora, né, um homem só, olha só, um homem só, e a sua família fazem a diferença. Um homem faz a diferença, ok? Depois de Noé, nós temos um outro homem, Abraão, um só, gente, Abraão. Depois de Abraão, é levantado um outro homem, José. Olha só, José é levantado, né? Depois de José, um homem, Moisés. Olha só, Moisés, ok? Depois de Moisés, é levantado Josué. Você conhece a história, Josué. Depois de Josué, nós vamos ter Deus levantando quem? Davi,
Lembra disso? O rei Davi, ok? Depois do rei Davi, Jesus Cristo, ok? Deus nunca foi um Deus de multidão. O agir de Deus é a partir de alguns que se posicionam. E aí você pode ler os profetas, você pode ler, né, o Evangelho, você vai ver a ação dos apóstolos, as cartas apostólicas. O agir de Deus é na unidade. Eu e você somos maioria, né? Quantos dias? Até o dia 30 de outubro, tá certo? Nós vamos fazer os salmos a partir de agora, até o dia 30 de outubro, inclusive, todos os dias, no horário que você prefixar. Você vai prefixar, né? Então você vai dizer, ó, às 9 da manhã eu vou fazer. A minha irmã vai estar fazendo às 1 da tarde. O João vai fazer 1 hora da manhã. Né? A Manuela vai fazer às 0 hora. Né? O Arthurzinho vai fazer às 2 da manhã. Então, monte o seu relógio de salmos, ok? O seu relógio de salmos, e vamos dar uma resposta no mundo espiritual, ok? Às 21 horas, a partir de hoje, nós vamos estar fazendo atos proféticos de humilhação. Atos proféticos de humilhação. Então, aqui eu vou estar me posicionando na pastora Carla botou o Senhor Cristo, não só, mas com o coração quebrantado e contrito. Justamente isso. Salmo 51 de Davi, pastora Carla. É isso aí. Nós temos que nos arrepender, cada um de nós, dos pecados praticados, do que os nossos ancestrais fizeram, nossos pais, toda idolatria, todo pacto, toda aliança, toda feitiçaria, bruxaria, toda magia, tudo que foi feito, né, nessa nação, com o objetivo de criar a atmosfera tóxica, ácida, nociva e abusiva. Você e eu somos aqui, né, maioria. Pode ter certeza disso. Eu, você e Deus somos maioria. Eu não tenho dúvida disso, gente. Elias orou. Né? E olha o que aconteceu. Josué orou e o sol parou. Você acha que Deus não pode reverter essa situação? Você não conhece o Deus do céu, você não conhece o Deus da Bíblia, você não conhece o Deus que botou o pastor Alex 2 vezes de pé quando disseram que ele ia ficar aleijado e tirou a pastora Carla do leito de morte. Você não conhece esse Deus. Então, se o teu Deus é o mesmo Deus que é o meu, você pode ter certeza. Algo incrível e extraordinário começa a partir de agora. Um exército começa a se formar agora. A partir de agora, nós estamos no Vale dos Ossos Secos, profetizando sobre toda a casa de Israel, para que haja vida, o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo de Deus, e um exército inúmero, um exército gigantesco, toda a casa de Deus, presbiterianos, congregacionais, metodistas, assembleanos, Nova Vida, Cristo Vive, Terra Nova, neopentecostais, batistas, olha só, católicos, todo o povo de Deus. Esse é o chamado para a guerra. Toquem as trombetas. Nós estamos entrando em guerra. Guerra espiritual. Nós vamos batalhar pelas nossas vidas, segundo o decreto do rei Assuero para a rainha Esther e Mardoqueu, contra o decreto de morte de Amã. Não se iluda. Existe um decreto de morte de Amã. Amã tem um decreto na mão dele para exterminar o povo de Deus. É isso que está em curso. Porém, o segundo decreto que foi dado é: lutem pelas suas vidas. E nós vamos lutar através do relógio de salmos, através dos atos proféticos, dos atos de humilhação.
É isso que nós vamos fazer. Fale com o seu pastor, fale com o padre, fale com todo mundo, porque agora chegou a hora do povo de Deus se levantar. Chegou a hora de profetizar sobre o vale dos ossos secos. Eu aguardei até esse momento, eu estava falando ontem com a pastora Carla, que eu só iria falar quando de Deus nós recebêssemos, né, o start. E está dado. Né? O start já chegou aqui e agora. Eu entendo que chegou o momento agora. E o momento é através dos salmos, o momento é através dos atos de humilhação e dos atos proféticos. Reúnam as pessoas nas suas casas. Formem células agora. Agora, declarem libertação, declarem cura para essa nação. Declarem agora que nós vamos vencer os principados, as potestades e as hostes da maldade que estão agindo contra essa nação. Você precisa se levantar. A sua voz, use as suas mídias, use os grupos de WhatsApp para mandar os salmos, para mandar mensagens de esperança. Diga ao que está caído, levanta. Diga para aquele que está desanimado, levanta. Diga para eles, olha, o velhinho está chamando a gente, o ancião chamou a gente para a guerra. Há um chamado de guerra e você precisa entrar na batalha comigo. Eu preciso de você. E é agora. Nós vamos fazer a diferença agora. É nesse momento, é nesse instante que nós vamos fazer a diferença. Você precisa entrar na batalha. Ok? Eu posso contar com você de que você vai montar o seu relógio de salmos. Coloca aí para mim. Se eu posso contar contigo, você bota... Pode contar, doutor Alex, pode contar, pastor Alex. Eu não vou entregar meus filhos, eu não vou entregar os netos, eu não vou me entregar, eu vou confiar no meu Deus, eu vou confiar no agir extraordinário e sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer isso, você pode contar. Eu vou montar o relógio, eu vou passar por meus grupos de WhatsApp, eu vou colocar isso nas minhas mídias sociais, eu vou falar o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. E eu vou ser um atalaia. Ezequiel 3, Ezequiel capítulo 33. Eu vou ser um atalaia. Eu vou tocar a trombeta em Sião. Eu vou tocar a trombeta em Sião. Não importa o que o pastor A está falando, o pastor B. Eu vou ouvir a voz do ancião. E o que o ancião me mandou fazer é agora estabelecer o relógio de salmos. Botar o relógio de salmos e praticar o ato profético de humilhação e de libertação da nação brasileira, ok? Nós vamos tomar literalmente toda a atmosfera espiritual do Brasil. Aonde tiver um bruxo, aonde tiver um feiticeiro, aonde tiver um mago, nós vamos agora calar toda a ação dos demônios, toda a ação diabólica no nome de Jesus. Porque como Davi, nós estamos nos levantando. Então agora você chama o povo para a guerra. Chama o povo para a guerra. A arma está aí, ó. Salmo 13, 25, 27, 31, 86, 88, o 91, o 20 e o 18. Chama o povo para a guerra. É assim que nós vamos guerrear. 21 horas, você entra comigo lá.
E eu vou estar fazendo o ato de humilhação e o ato profético. Ato de humilhação e o ato profético. Ato de humilhação, o ato profético. Na sua casa, ok? Estabeleça os 3 momentos de oração, né? Faça como Daniel, faça os seus 3 momentos de oração, ok? Ore, ore, ore. Vamos encher o céu de orações. Vamos botar o Espírito Santo para gemer. Espírito Santo, geme por nós. Espírito Santo, geme por nós. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Olha o que eles querem fazer contra nós. Olha a intenção de Amã. Amã quer nos matar. Essa é a grande verdade, gente. Querem nos matar. O decreto é de morte. Olha lá o que está escrito em Assuero. Lá na Rainha Esther, o decreto era de morte. O rei nem sabia quem era o povo que ia ser exterminado. E esse povo somos nós. E foi dado o segundo decreto. Lutem pelas suas vidas. Lutem pelos seus filhos. Lutem pelos seus netos. Lutem pelo direito daqueles que ainda vão nascer. Porque até isso, eles não querem que aconteça mais. Eles não querem mais isso. Eles querem ter total domínio. Total domínio. Impedindo, inclusive, os que vão nascer. Então, preste bem atenção. Você é determinante nesse processo, ok? Você profetize sobre o vale dos ossos secos. Não desanime, não desanime. Pelo contrário, né? A cada ação negativa, fique mais forte. A cada dito negativo, fique mais forte. Estabeleça o ato profético. Eles vão ter que sair das mídias. Eles não vão aguentar os atos proféticos, ok? Se você começar a fazer a sua devocional, né? Cada um de vocês aqui, ok? Eles não vão aguentar. Ocupem todas as mídias. Ocupem todas as mídias. Vamos saturar a internet. Vamos saturar os nossos apps. Vamos saturar agora as nossas mídias sociais, ok? Levanta e agora pega o teu escudo, pega a tua espada, pega o teu capacete, veste a tua armadura, pega a tua sandália e entra em forma. Entra em forma, porque nós estamos declarando guerra ao inferno. Guerra ao inferno. Nós vamos saquear o inferno juntos. Nós vamos saquear o inferno juntos. Nenhum de nós vai ficar pelo caminho. Ninguém vai ficar pelo caminho. Ninguém vai ficar pelo caminho. Então, mete a mão e levanta. Mete a mão e resgata. Eu vou deixar salva essa live. Manda para os pastores, ok? Diga para eles, pastor, o ancião está declarando guerra. Guerra. O ancião declarou guerra. E agora é a hora de nós respondermos a um chamado de guerra, ok? De guerra. Vamos guerrear com o Salmo 13, o Salmo 25, 27, o 31, o 86, o 88, o 91, o 20, o 18, ok? Guerra. Eu vi muita gente dando voz aí a um profeta, né, caído do diabo, um garoto totalmente desequilibrado, que se vê o capeta ele corre. E um monte de gente botando o garoto como se ele representasse o senso comum da treva. Ele só é um oportunista, gente. Esse garoto, ele está se divertindo com o temor e o apavoramento do povo de Deus. E eu vi pessoas com até respeito postando um videozinho desse garoto e fazendo a alusão ao garoto, dando ibope pro garoto, algo surreal, surreal, e que mostra a imaturidade, a infantilidade do povo de Deus. Então, olha só,
eu estou me levantando contra esse filisteu. Eu estou me levantando. E a maneira de nós atuarmos é na atmosfera espiritual, e ele vai cair em nome de Jesus. Ele vai cair. Pode ter certeza disso. Ele vai cair. O Deus que me levantou da cama 2 vezes, que não me deixou ser aleijado, o Deus que mantém a pastora Carla ao meu lado, de pé, é o mesmo Deus que vai levantar essa nação de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Pastora Cláudia, chama o povo para a guerra. Eu quero o pessoal do Maranhão enganjado, o pessoal do Paraná. Chama todo mundo para a guerra. Todo mundo para a guerra. Agora é a hora de nós agirmos. Implantem o relógio de Salmos. Estejam comigo nos atos proféticos às 21 horas, porque de agora até o dia 30, quando a urna fechar, nós estamos declarando que o governo, a justiça, o juízo e o amor pertencem a Deus. E que essa nação tem Deus. E essa nação, o Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso libertador. E é nele, por ele e para ele que são feitas todas as coisas. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Eu já vou agora, né, me encaminhar aqui para o consultório, não é isso? Nosso, ok? Nós vamos começar agora uma sequência de atendimentos a partir das 8 horas, se Deus quiser. Eu vou tomar um cafezinho, sair de casa no jejum. Então vamos tomar um café, ok? E você compartilha essa live, compartilha a live, ok? Compartilha nos seus grupos, né? Os salmos, o relógio de salmos, e vamos agora profetizar sobre o vale dos ossos secos. Lembre-se, você e eu somos a maioria. Você e eu, com Deus, somos a maioria. Eu, você e Deus somos a maioria. Olha só, nós somos a maioria. Pode ter certeza disso. Mas pastor, tem o mar, vai abrir. Pastor, tem gigante, vai cair. Pastor, não estou vendo nada. Deus vai fazer do nada o existir. Pode ter certeza disso, gente. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Se humilhe diante de Deus, estabeleça o ato profético, ok? E ouça o ancião, ouça o ancião, ok? Você e eu, com Deus, somos a maioria. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Alguém falou que Deus daria, né, a vitória para o nosso opositor para tratar a igreja. Ele só esqueceu de uma coisa, de que eu e você vamos nos levantar. Manda esse vídeo para ele. Diz para ele o seguinte, olha só, nós somos a igreja viva, nós somos a Church on Now, nós não somos as denominações, nós não somos as convenções, nós somos a igreja verdadeira, a da videira, que está ligadinha lá na videira. É o que nós somos, gente, eu e você. Não importa, né, qual é a tua bandeira. O que importa é que Israel está sendo atacado. E grita lá, toca a trombeta em Sião. É hora de fazer guerra. É hora de fazer guerra. Vamos guerrear, gente. Vamos guerrear. Vamos tomar o reino de Deus à força. E a nossa força vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é isso aí, ó. É os Salmos. 13, 25, 27, 31, 86, 81, 91, 20 e 18. Bota isso 24 horas na atmosfera dessa nação. Na atmosfera da tua casa. Você vai ver os anjos do Senhor
correndo de norte a sul, de leste a oeste, por dentro das águas, debaixo da terra e pelos ares, liberando essa nação agora de tudo aquilo que está intentado para a nossa destruição. Ok? Nossos inimigos não vão prevalecer. Não vão prevalecer. E você aqui é voz profética. Você aqui é voz profética. Então, profetize. Profetize um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de amor para essa nação, de cura das feridas dessa nação. Nós somos uma nação muito machucada, muito ferida. Está na hora da gente, né, abraçar mais, da gente ser mais gentil e da gente não concordar com a corrupção, com a ladroagem, com a ação marginal. Nós temos que nos levantar. E é agora, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, ok? Compartilha a fala do ancião. Manda pra galera. Diga que o ancião chamou todo mundo para a guerra. É now, é agora. Vamos. Levanta, povo de Deus, levanta, ok? Então, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Shalom, shalom.